mais um podcast. Eu sou Carolina Gomes. E eu sou Arthur Trigueiro. Gente, hoje vamos falar sobre perguntas para arquitetos. Se você quer contratar um arquiteto, seja para fazer o seu projeto ou para trabalhar com você, a gente tem aqui umas perguntas que podem ser interessantes você fazer para essa pessoa. O estilo vai ser como se a gente tivesse aberto uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas. Então eu já peço para você curtir esse vídeo, compartilhar, salvar e mandar para aquela pessoa especial que vai gostar de assistir o nosso conteúdo. Ativa o sininho e se inscreve no canal. Mais uma vez, temos uma pauta muito organizada, a pauta tá amassada, meio molhada, mas temos aqui dúvidas. Vamos lá. Ah não, pera, outra página, com licença. Eu vi uma... Ai gente, eu voltei muito a tempos de faculdade. Eu vi uma frase do... esqueci o nome. Paulo Mendes da Rocha, que era... A arquitetura não é para ser vista, é para ser vivida. Comente. Eu acho que... acho que até uma crítica pessoal minha. Eu acho que hoje em dia muita gente pensa... eu digo o mercado profissional, tá? De arquitetos. Pensa muito na estética e muitas vezes isso acaba não sendo funcional. E eu acho que isso é uma frustração, às vezes, dependendo do projeto, dependendo do arquiteto responsável, que os clientes têm. Então, às vezes, investe muito dinheiro em algo que não funciona, em algo que não valia tanta pena, em algo que não ficou legal, ou... Enfim, eu acho que essa essência de viver a arquitetura, ela se perdeu um pouco. Eu acho que nisso que a gente tem de Pinterest, Instagram, muita informação, muita coisa, acaba sendo tudo muito visual, né? E quando você vê a referência pela internet, você não sabe sobre a experiência daquilo. E aí, realmente, uma coisa que a gente aprendeu bastante na faculdade foi sobre a experiência da arquitetura e o viver e... Não necessariamente a função da coisa, mas a parte pra além do ser bonito ou feio, vai. Então, essa é a frase do Paulo Mendes da Rocha. No caso, especificamente, ele falou isso sobre as cidades. Mas é na mesma. A cidade tá aí pra ser vivida e não só para ser vista. Essa aqui eu não sei o que eu responderia, tá? Mas como você imagina a arquitetura daqui a 50 anos? Nossa. Né? Eu acho que eu imagino algo mais acessível para as pessoas. Eu acho que se você pensar a arquitetura 50 anos atrás, ela era menos acessível do que é hoje. Então eu acredito que as pessoas vão ter mais consciência do nosso trabalho, eu acho que vai ser mais acessível para elas, eu acho que vai ter um maior consentimento da necessidade de ter um arquiteto nas suas obras. Eu imagino positivamente isso. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas vão usar os espaços diferentemente. Então, igual a nossa profissão começou a ter uma valorização depois da pandemia, porque todo mundo começou a vivenciar mais os seus espaços. E aquela coisa que a gente falou no episódio de cozinha, por exemplo, que no passado a cozinha era um ambiente onde o dono da casa mal sabia como era a sua própria cozinha. Então acho que com o tempo realmente a gente vai... E também cada vez mais a gente pensa em soluções sustentáveis e positivas para o meio ambiente. Então acho que tudo isso vai ter em 50 anos. Se o mundo existir, vai ser bom. Essa pergunta você não vai gostar. Ai. Se quiser a gente pula. Mas qual a época histórica da arquitetura que você mais admira? Ai, por que você falou que essa eu não ia gostar? Porque você não é muito chegada nesse assunto. Responde você essa. Eu gosto muito do agora, do contemporâneo, porque eu gosto do agora. Mas eu também não sei se é porque a gente trabalha com o de hoje e aí eu gosto, né, do nosso trabalho. Eu gosto do conceito da arquitetura moderna. Caso você não saiba, a arquitetura moderna não é a arquitetura atual. Surpreendente. A arquitetura moderna é do século passado. Ai, meu Deus. Então agora não é moderno. Exato. Mas eu confesso que eu nunca vivi a arquitetura moderna. Então eu não sei se é algo que eu acho legal, porém se eu vivesse eu não acharia tão legal. Porque, se vocês não sabem, Brasília, ela é uma cidade com arquitetura moderna. E
Brasília, adoro, tá no meu coração, mas eu acho que tem ali alguns defeitinhos que se você morasse, se eu morasse, não seria ideal. Então, eu tô gostando que a gente tá voltando sempre para perguntas sobre a vivência. Eu não tinha pensado nisso. Bom, enfim, pula essa pergunta. O que você faz para atender as expectativas dos seus clientes? eu e o Arthur, a gente sempre gosta de deixar muito claro a forma como a gente trabalha e coisas que acreditamos e coisas que não acreditamos para os clientes. Eu acho que a gente é muito do estilo de a verdade é melhor do que a decepção de não contar. Então a gente sempre fala, putz, é uma notícia desagradável, é uma quebra de expectativa, mas é melhor lidar com isso do que lidar com uma possível frustração. Então eu acho que a melhor forma de você levar um projeto de arquitetura em diante é você, cliente, ser muito sincero com o seu arquiteto e o arquiteto ser muito sincero com o cliente. Isso, desde o começo. Quando eu vi essa pergunta, eu tinha pensado em uma coisa mais também relacionada ao briefing, que é o momento de justamente alinhar as expectativas do cliente no sentido de o que ele espera do projeto. Eu vejo uma resistência, vamos dizer assim, à questão do briefing, principalmente quando os clientes são mais velhos, em entender o quão importante é essa etapa. Então, de prestar atenção e contar detalhadamente o máximo de coisas sobre a sua rotina, de gostos. Então, eu acho que o briefing ele é muito importante e quanto mais detalhes você der, melhor vai sair o seu projeto. Exato, é um momento que às vezes parece que tem umas perguntas ou umas questões muito que tanto aéreas, faz, que não são tão relevantes, não são tão práticas, né? Mas que podem fazer toda a diferença. Se elas estão ali é porque elas têm um sentido, um porquê. Até porque tem... No briefing, às vezes tem um desenvolvimento, até porque existe uma reunião depois, mas nos nossos primeiros contatos com os clientes é muito comum de ter um formulário de questões, né? E as respostas serem sim, não, sim, não. E é aquilo, quanto mais elaborado, melhor vai ser para todo mundo ao longo do processo. Sim. O que não se deve fazer em um projeto arquitetônico? Eu acho que é sair muito da expectativa e necessidade do cliente. Então, eu acho que num projeto arquitetônico você tem que trabalhar com o real. Então, não adianta especificar mobiliários que o cliente não tem condições de pagar. Não adianta você especificar soluções que o cliente já deixou claro que não gosta. Não adianta você não levar em consideração a rotina do cliente. Eu acho que a realidade, tanto do cliente, eu acho que assim, é muito importante o cliente ser real com o arquiteto e o arquiteto entender aquele cliente, porque eu já vi em vários projetos o desejo do arquiteto se sobressaindo, e eu não acho que isso funciona. Não. Porque o arquiteto, obviamente, ele trabalha com arte, ele é um artista, mas no final das contas, quem vai viver naquele espaço, seja de trabalho, seja morando, é o cliente. Então é importante levar todas as peculiaridades do cliente em conta. Eu acho que isso acontece bastante em escritórios, não todos, né, lógico, mas eu acho que é bem fácil de identificar isso em escritórios mais famosos, de arquitetos mais renomados, pelo menos aqui no Brasil, né? Que aí você, por exemplo, entra no feed do Instagram desse escritório, no site deles, e parece que todos os projetos são para o mesmo cliente, com pequenas variações. Então isso é uma coisa que a gente é bem contra também no caso. Que eu acho que, de qualquer forma, tudo isso entra na questão de atender o cliente. O cliente, exato. Lógico que a gente não pode perder a nossa essência, mas a nossa essência precisa ser flexível. Essa pergunta você pode responder geral ou no caso, mas qual que é o seu projeto preferido ou um dos? Se você tiver algum, né? Se não, você pode voltar no episódio da retrospectiva de 2022 que a gente fala um pouco sobre os nossos projetos preferidos do ano passado. Nossa, que pergunta difícil. Eu também não sei muito minha resposta.
Acho que depende do dia. É, eu acho que é difícil falar sobre um projeto que tenha marcado seu coração, porque cada projeto toca em você em alguma parte. Então, eu já tive um projeto. Aliás, nós tivemos um projeto comercial que ele foi muito desafiador. O processo dele foi insano. A gente, inclusive, não repete foi com emoção. Esse processo, mas a gratificação de você olhar aquilo pronto tem o seu caráter especial. Agora, também tem projetos que são muito especiais porque o cliente gosta muito, por mais que não seja o seu estilo pessoal. Eu acho que eu não tenho essa resposta. Eu acho que uma resposta bonitinha é o projeto preferido é sempre o próximo. Adorei. Porque a gente sempre começa animado. É. Costuma terminar animado também, mas enfim, quando começa é um mar de possibilidades. Ah, sim, é. Então acho que a gente pode fechar nisso. Eu acho que eu diria que um projeto bem feliz foi VCF. Eu tenho coisas pessoais, né? Mas eu acho que de conceito, assim, foi muito legal. É que VCF é um projeto nosso de áreas comuns. E eu amo áreas comuns. Amo muito fazer projeto de áreas comuns. Eu lembrei do... Eu não. Sobre cozinhas. Qual é o seu tipo de projeto preferido? Não é meu tipo de projeto preferido, mas eu gostei bastante do resultado estético. Sim, ficou um resultado muito legal. Ficou um resultado bem... Bem caso. Porque o legal das áreas comuns é isso. Às vezes o edifício não tem muito uma personalidade. Porque, né, você junta vários apartamentos para darem um briefing. E às vezes a gente acaba entendendo que a parte estética, pelo menos, a gente consegue seguir o nosso gosto. Sim, e agora você vai perguntar pra gente se foi um processo ideal? Não. Olha... Não, então é difícil, eu acho essa pergunta difícil. Se você tá pensando em contratar um escritório de arquitetura, já vou adiantar que, por mais que sempre haja um contrato, um cronograma, uma forma de seguir tudo, o processo no meio, ou 99% das vezes, acaba se... Não saindo 100% conforme a expectativa. Isso. E é bem normal, tá? A gente teve, não é só no caso, essa experiência a gente teve em outros escritórios que a gente trabalhou, de colegas de outros escritórios. Não só no Brasil isso acontece. Então já saiba desde hoje que, lógico, não é que vai virar um caos. Bicho, mas... Seria tudo muito bom se tudo fosse 100% planejado, mas a vida não é assim. Exato. Tanto que no final, esse projeto VCF, a gente acabou bem contente. Mas o processo não foi tão contente. Exato. Qual dica você daria para um iniciante? Uau! Uau! Eu acho que algo que eu pratiquei no início, assim, da minha trajetória foi sempre me dedicar muito à fase de capacitação. Então, a sua fase de estudante... estuda e aproveita ao máximo. Quando eu fui pro meu intercâmbio, eu fui pro meu intercâmbio para estudar. Eu sempre tive essa frase, eu me lembro de falar essa frase várias vezes. Então eu escolhi matérias que agregavam ao meu currículo, eu escolhi uma cidade que agregava ao meu currículo. Como eu já falei outras vezes aqui, eu trabalhei em 2 escritórios ao mesmo tempo, com áreas completamente diferentes, para adquirir conhecimento. Então, o que eu posso falar para alguém que está iniciando é: aproveita a fase de estudante para conseguir o máximo de informação que você puder, para você decolar quando você se formar ou resolver seguir a sua profissão efetivamente. Eu acho que o meu conselho complementa o seu, porque eu, desde antes da faculdade, eu já tinha muito claro o que eu gostava na arquitetura e por que eu estava fazendo. Então, tudo que tinha para aprender ou para fazer, oportunidades que vinham, eu sempre fiz orientado para aquilo que eu queria. E eu acho que quando eu comecei a estagiar, entrei para o mercado de trabalho e tal, eu acho que tudo isso... Você estava preparado, né? Teve um bom resultado. E também foi legal porque... todas as experiências que eu tinha me reafirmavam que era isso que eu queria. Então, aproveite suas oportunidades, tá? Agora, de perguntas mais práticas, né? Sobre o nosso trabalho mais do dia a dia. Cortinas teto piso ou somente o tamanho da janela?
Teto piso. Você vê que esse episódio é bem diverso. E você? Ah, teto piso. Gente, eu acho que o tamanho da janela, só se você tiver uma mesa embaixo da janela, alguma coisa que impeça a cortina de chegar no chão. Eu acho que é uma boa regra. Uhum. Porcelanato imitando madeira, sim ou não? Não. Não. Porque o porcelanato imitando madeira, ele vai imitar a natureza e a natureza não é imitável. Por algo, né, artificial. Não. Não. Porta de correr no banheiro funciona? Não. Por que não? Ah, não. Eu acho que assim, pode entrar um cheirinho, passar um som. Exato. E a porta, eu acho que o banheiro é muito individual e que nem eu não gosto da porta do seu banheiro Da praia. Da praia. Não, aquela porta não tem nem tranca. Então, porque, tá vendo? Exato, Não. minha mãe. Isso aqui é um bom caso, gente. Minha mãe viu a porta e falou: ai, que bonita, a porta de correr com um trilho por fora e tal. Não, porque ela não veda direito nem o cheiro e nem o som, gente. Não funciona mesmo. Não gosto de porta de correr em banheiro. Exato. E sem contar que assim, não é um espaço que você ganha. Piso para casa com pets. Qual que é a sua recomendação? Porcelanato. Porcelanato. Perfeito. Que não imita madeira. Porcelanato, porque não tem como, é o piso mais fácil de limpar. Isso. Eu sei que tem pessoas que indicam vinílico, mas nada se compara ao porcelanato. Porque o problema do vinílico é que ele, por mais que ele seja fácil de limpar, ele não pode molhar muito. Ele é resistente à água, mas ele não é à prova d'água. Isso, porque o problema do vinílico é a cola dele. A cola dele vai se misturar com a água e vai soltar seu piso. Quando você tem... no vinílico, você tem, vamos dizer assim, as juntas. A água, ou até mesmo o xixi do cachorro pode entrar, se misturar com a cola solta e o piso solta. Então vamos não. De porcelanato. Porcelanato. Não tem nenhuma outra opção que eu consiga pensar. Talvez o cerâmico, mas o porcelanato vai ser melhor. Porcelanato. E box até o teto nos banheiros, é legal? Eu acho... Eu achei que você ia falar que sim. Sim, eu acho legal. Eu acho muito melhor quando você tem uma janela dentro do banheiro, do box, né? Mas eu acho que em algumas ocasiões é estética. A gente teve uma cliente que ela tem um banho social e ela queria transformar em lavabo. Então a gente utilizou do box piso-teto com vidro acidato, que ele não é transparente, ele é mais opaco, para fazer um fechamento ali da área do box. E aí um outro banheiro dela, por exemplo, ela não tinha janela e ela não quis piso-teto. Porque o que acontece no box piso-teto, que é uma vantagem, mas é desvantagem também, além da parte da vantagem, que é uma coisa que tá virando moda e realmente fica bem bonito, o vapor se concentra dentro do box. Então, se você tem a janela, beleza, isso não é um problema, você sai do banho, seu espelho tá prontinho pra você se ver, ou sei lá o quê. Mas o problema é que se você não tem a janela, vai começar a mofar o gesso. Isso lógico a longo prazo. Longo prazo. Inclusive a gente especificou porque a gente sabe que é a longo prazo, não é que vai mofar em questão de um ano. Num banho social, que é um banho tomado por mês, sei lá, pouco banho, então tudo bem. Mas eu acho que é uma tendência, é super legal. Eu gosto, mas não é sempre que eu indicaria. Isso. Essas foram as questões que temos na nossa pauta. Adoramos. Se você gostou desse tipo de conteúdo e gostaria que a gente fizesse mais, comentar sobre perguntas ou responder a sua própria pergunta, manda pra gente. A gente vai ficar super feliz em responder. Isso mesmo. Boa noite. Até o próximo.